Olá, uma boa noite. Começa agora aqui pela TV Plan mais uma edição do Jornal da Plan. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. Luiz Felipe Galo está de folga. Amanhã ele retorna aqui no comando do nosso jornal. Mas hoje eu aqui tenho a missão de informá-lo neste feriado de Corpus Christi. Tem entrevista com o professor Alexandre, professor da PUC, que a gente vai falar um pouquinho sobre a data de hoje. Fica ligadinho aqui na TV Plan. Fique ligadinho aqui no Jornal da Plan. E a gente começa hoje já com informação da Editoria de Saúde. A cada 4 horas, uma vida é perdida em Minas Gerais por síndrome respiratória aguda grave, complicação séria de doenças respiratórias como influenza, bronquiolite, pneumonia e Covid-19. De janeiro até a última sexta-feira, o painel de vigilância epidemiológica do estado registrou 948 mortes causadas pela síndrome, que provoca grave dificuldade respiratória. O número representa o desfecho mais crítico de um quadro que tem impulsionado os pedidos de hospitalização e colocado Minas em situação de emergência em saúde pública. Prestes a alcançar a marca de 47 mil internações por infecções respiratórias só este ano, o cenário no estado pode se agravar nos próximos dias, segundo o alerta do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. A entidade identificou alto risco de incidência de síndromes respiratórias em Minas e incluiu Belo Horizonte na lista das 17 capitais do país onde os casos de síndrome têm aumentado de forma contínua ao longo de várias semanas. Na capital mineira, o número de internações por doenças respiratórias cresceu 17% entre janeiro e a primeira quinzena de junho em comparação com o mesmo período de 2024. A média é de 62 hospitalizações diárias e, desde janeiro, 257 pacientes com dificuldade respiratória morreram na capital. Esses são os dados que a gente traz aqui a respeito da crise respiratória no estado de Minas Gerais. A gente prossegue com o Jornal da Plan. A Midea Group, fabricante chinesa de eletrodomésticos, vai investir 198 milhões de reais na expansão do seu complexo fabril aqui no sul de Minas Gerais. A empresa havia investido 630 milhões de reais no ano passado para inaugurar um complexo industrial em Pouso Alegre. O anúncio foi feito durante reunião da comitiva do governo de Minas Gerais com executivos da empresa na China. Os recursos serão usados na instalação de uma fábrica de motores em Santa Rita do Sapucaí. A expectativa é de que a unidade entre em operação no terceiro quadrimestre desse ano. Parte dos recursos também será usada na construção de um centro de distribuição em Extrema, aqui no sul de Minas, com previsão de inauguração no fim de 2025. Quem dá mais detalhes para nós sobre essa grande novidade é o governador Romeu Zema. Vamos conferir. Concluído o nosso primeiro dia aqui na China. Nosso primeiro encontro foi com o ministro do Comércio, aonde nós tratamos de muitas oportunidades que Minas Gerais e China têm em comum. Depois fomos ao Vale do Silício aqui da China, aonde vimos muita coisa sobre inteligência artificial que pode ser aplicada na área de energia, de saúde, de segurança pública. E, por fim, atração de investimentos. Conseguimos atrair mais de 200 milhões de reais, que vão gerar mais de 800 empregos no sul de Minas Gerais. E ainda uma ampliação numa fábrica de transformadores de equipamentos elétricos na região metropolitana, em valor ainda a ser definido. Ou seja, um dia muito produtivo, muito bom para Minas Gerais. Muito bem, essas são as novidades, portanto, aqui dos investimentos da Midea Group no sul de Minas. Recado importante, na Droga Centro você é total com Fitovital. Tripla composição, catuaba, guaraná, marapuama, fitoterápico com 3 ativos vegetais com ação terapêutica comprovada e foco no tratamento do cansaço. Desempenho sexual, Fitovital. Cansaço físico e mental, Fitovital. Droga Centro, em 3 lojas em Poços de Caldas, na Rua Rio Grande do Sul, 908 aqui no centro, na Rua Mário de Paiva,
468 no Vila Nova, na Avenida Eduardo Luciano Marras 95 no Conjunto Habitacional. Peça também pelo WhatsApp 99809-7389 ou 99809-4292, com entrega em toda a cidade. E olha só, alerta de golpe. Golpistas têm se passado por defensores públicos para aplicar golpes pelo WhatsApp em diversas regiões do estado de Minas Gerais. O alerta foi emitido pela Defensoria Pública aqui do estado. Segundo a Defensoria Pública, os criminosos tentam arrancar dinheiro de pessoas com algum processo em andamento através de mensagens e costumam, via aplicativo, dizer que o recurso é necessário para dar continuidade ou finalização ao atendimento. O alerta diz ainda que os golpistas também se passam por servidores e enviam mensagens para quem é atualmente assistido pela Defensoria. Diversos casos já foram registrados em vários municípios do interior de Minas Gerais e até mesmo na capital. Conforme a Defensoria Pública, quem receber a mensagem solicitando o pagamento deve ignorá-la e não responder, já que a atuação do órgão é sempre gratuita. Em caso de dúvida, procurar a unidade da Defensoria mais próxima. No Belvedere, bairro que cresce olhando para frente, nasce um novo jeito de morar e de viver o que importa. O Spot é o novo lançamento da Vital aqui em Poços de Caldas. São 88 unidades com 2 quartos, um banheiro e varanda gourmet, perfeitas para quem quer viver bem e investir com segurança. Localizado no Belvedere, um dos bairros que mais cresce na cidade, ao lado da PUC Minas, do shopping e do parque municipal. O Spot oferece lazer completo de condomínio, clube com piscina, academia, brinquedoteca e muito mais. Tudo entregue, mobiliado e equipado. Financiamento facilitado com ou sem FGTS, usando uma ou 2 rendas. A entrada que pode ser parcelada em até 36 vezes. E o melhor, tudo isso dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Spot, o seu lugar, o seu momento. Fale com a Vital Construtora pelo WhatsApp 35 3195 7421 e aproveite essa oportunidade. No próximo dia 21 de junho, sábado, acontece aqui na cidade o Empreende Poços e a nossa equipe acompanhou os preparativos. O Empreende Poços está em contagem regressiva para realizar a 2ª edição do maior evento de empreendedorismo da região, que acontecerá neste sábado, 21 de junho. Sempre bom você andar com pessoas melhores do que você. A gente acredita como empreendedor que sempre tem alguém melhor do que a gente. Então, muitas das vezes a solução que você precisa, ela está literalmente do seu lado. Então, está aqui em Silvanópolis, está em Pouso Alegre, está em Alfenas, está em São João da Boa Vista. Então, a gente não somente criou isso para o desenvolvimento, mas para que as pessoas pudessem ter um evento anual na sua agenda, de modo que elas se reunissem, se conhecessem, trocassem experiências, acesso e, por consequência, fazerem bons negócios. Porque no final do dia, você fazendo negócio com as pessoas da sua região, você desenvolve a sua região e isso tem um impacto direto na sua vida, nos seus negócios, na sua família. O intuito do evento é mostrar aos empreendedores o potencial local para investimentos e possibilitar momentos de networking fora dos grandes centros. Eu vim para Poços para ser conselheiro do Otávio e aí, como o Otávio tem uma visão muito grande, a gente começou a ver como que a gente poderia ajudar as pessoas e impactar na vida delas. E eu gosto de dizer que o empreendedor ele tem que começar por aquilo que ele é muito bom. Então, como a gente é bom em educação, tem experiência empreendedora, tem um acesso network muito bom, por que não a gente trazer isso dos grandes centros, que é o que a gente consome e paga caro por isso, mas de uma maneira que fosse acessível a Poços e região. Então foi por isso que nasceu o Empreende Poços, com foco em gerar desenvolvimento socioeconômico para as pessoas, fazer com que os negócios daqui chegassem a novos patamares, porque no final do dia, as pessoas crescendo, os negócios crescendo, Poços e região cresce também. O Wesley participou da primeira edição do Empreende Poços no ano passado e retorna para o evento deste ano como palestrante. Ele reflete sobre a contribuição do evento para o crescimento pessoal e profissional dos empresários e trará uma palestra sobre a importância da comunicação no empreendedorismo. Sem dúvidas, eu costumo dizer que é um presente para Poços de Caldas. O que a pessoa vai investir para estar aqui não paga sequer a viagem para ir para uma capital assistir um evento desse porte. As pessoas mais relevantes do mundo de negócios estarão aqui palestrando ou fazendo networking e conexão. Por isso,
perde quem não está em Poços de Caldas nesse evento. É uma forma de prestigiar a cidade e de aproximar as pessoas boas que estão buscando construir negócios relevantes no interior do país. Poços está se destacando como uma referência graças a iniciativas como essa do Empreende Poços. No ano passado, o Empreende Poços reuniu mais de 600 empresários no Senacom. A expectativa deste ano é que mais de 1.000 pessoas passem pelo evento no próximo sábado, que contará com 20 palestrantes e workshops para os participantes. Uma das coisas, que fez a gente desenvolver o Empreende Poços foi que tudo a gente tinha que buscar fora. Então, sempre quando eu queria participar de um evento como esse, eu tinha que ir para São Paulo, um grande centro, para poder ter essa oportunidade. Isso, por ser de Poços, me incomodava muito, porque Poços tem empresas incríveis, tem um comércio muito forte, tem pessoas extremamente capacitadas, Então a gente quer trazer isso, criar um senso de comunidade aqui e juntamente, com o turismo, essa parte, a gente fortalecer mais ainda a nossa cidade e região. O Otávio destaca ainda o crescimento de empreendedoras mulheres no mercado. Por isso, o evento trará nomes importantes do empreendedorismo feminino, como Juju Salimene e Veridiana Quirino, para este público. Então, são nomes já de sucesso, de muita relevância no mercado, e isso tudo para ajudar as pessoas que vão estar aqui a ter êxito, ter insights para desenvolver dentro das suas atividades. Para os interessados em participar do evento, ainda restam os últimos ingressos disponíveis. Quem não fez seu ingresso ainda, entre no empreendepocos.com. Nós estamos nas últimas inscrições, vai ser um evento fantástico, uma experiência única. Então vocês não podem perder essa oportunidade, vai ser um sábado aí de muito aprendizado, muito network, muita troca. Muito bem, reportagem aqui no nosso Jornal da Plan. A gente vai para o intervalo, mas antes tem um recado. Com o Claro Multi, você se conecta mais com muita internet dentro e fora de casa. Aproveite 500 MB de banda larga, que já vem com Globoplay, mais 50 GB no Claro Pós por apenas R$ 109,90 por mês, por 6 meses, após R$ 129,90 por mês. É muita internet para você maratonar as suas séries favoritas em qualquer cantinho da casa e para curtir o 5G mais rápido da América do Sul na rua. E tem mais, você também tem o Passaporte Américas para viajar e continuar conectado como se estivesse no Brasil. Isso mesmo, você viaja pelas Américas e não precisa nem trocar de chip. Tá esperando o quê? Venha para Claro e conecte-se mais com o que você ama. Vá até uma loja ou assine pelo site e consulte as condições de aquisição. Agora sem intervalo, daqui a pouco o Jornal da Plan está de volta. Jornal da Plan de volta com recado. No Prado Supermercado você encontra tudo o que você precisa. Hortifruti, padaria com produtos fresquinhos, açougue com grande variedade em carnes e cortes especiais e muito mais. E no Prado Supermercado tem ofertas imperdíveis todos os dias. Terça da feira, quarta da carne, quinta das ofertas top 10 e na sexta tem ofertas em todos os setores. Aproveite para seguir a página @Prado Supermercado 1 no Facebook e fique por dentro das novidades, promoções e ofertas relâmpagos. O Prado Supermercado fica na rua Manuel Eugênio dos Santos, 8, no Jardim Itamaraty 1. E pensando na sua comodidade, você também pode fazer seu pedido pelo 3713-2495 ou WhatsApp 999038343, que o Prado entrega tudo aí no conforto da sua casa. Prado Supermercado, há 28 anos oferecendo sempre produtos de qualidade e preço justo. Hora de conferirmos as vagas de emprego disponíveis no Cine de Poços de Caldas. O Cine, na Unidade de Atendimento Integrado UA em Poços de Caldas, oferece oportunidade de trabalho para esta quinta-feira. São vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o agendamento online e gratuito através do site. Acompanhe algumas vagas disponíveis para hoje: operador de caixa, recepcionista em geral, almoxarife, assessor de imprensa e costureiro. Muito bem, a gente prossegue com o Jornal da Plan nesta quinta-feira. E atenção, porque agora eu vou falar da Farmácia Santa Cecília. Pegou a sua receita para manipular? Não precisa procurar em outros lugares. Vá direto para a Farmácia Santa Cecília. Lá você encontra chás, florais, homeopatia, cremes, produtos naturais e tudo o que você precisa. Você também encontra um laboratório moderno e, sem dúvidas, o melhor atendimento de Poços de Caldas. E você também encontra o chá Acabe a Pomada Negra.
corre para lá. A Farmácia Santa Cecília fica na Rua Assis Figueiredo 887, pertinho do terminal. Ligue para 3722-1732 ou faça seu pedido pelo WhatsApp 987072768. Um abraço para nossa parceira Cláudia. E tem reportagem aqui no Jornal da Plan com a expectativa do feriado prolongado de Corpus Christi aqui em Poços de Caldas. Vamos conferir. Na próxima quinta-feira, dia 19 de junho, é feriado de Corpus Christi. Este nome, que tem origem em latim, é celebrado pela Igreja Católica em referência à presença de Jesus Cristo na Eucaristia, onde o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Por ser considerado feriado, muitas pessoas vão emendar na sexta-feira e durante todo o final de semana, dando a possibilidade de viajar e conhecer novos lugares. Poços de Caldas é uma cidade turística e já se prepara para receber os visitantes. Hotéis, bares e restaurantes são os pontos comerciais que mais se dedicam neste momento. Nós, empreendedores do ramo gastronômico, estamos com a expectativa muito alta, tá? Tanto por causa do clima de agora, ameno, serrano, friozinho, o pessoal opta, né? O turista quer vir para Minas, né? E assim, fizemos uma pesquisa no grupo da associação e 83% está com a expectativa bem alta em relação ao turismo e ao feriado. A culinária mineira já é atrativa por si só. Junto com o clima de inverno, pretende conquistar ainda mais os visitantes. Sabendo disso, os comerciantes preparam um cardápio. Ao entrar em algum estabelecimento neste final de semana, fique de olho na placa que identifica a presença da comida mineira. Agora nós lançamos um programa, até com o governo do estado, que chama Mesa de Minas. Então, todo restaurante que o turista chegar e tiver na frente a bandeirinha de Minas, tem algum alimento ali que reflete a nossa gastronomia mineira. Então, eu convido vocês a provarem. Então, se vocês forem numa pizzaria, vai ter uma pizza ali com algum ingrediente. Se vocês forem num lugar, num restaurante japonês, vai ter um sushi ali que vai remeter à gastronomia. Daniela é proprietária de um restaurante em Poços de Caldas há mais de 20 anos e tem propriedade para dizer que a circulação realmente vai aumentar nos próximos dias e compartilha suas expectativas para o dia 19. A nossa expectativa é muito boa, tanto para receber os turistas, porque sabemos que a cidade vai estar cheia e está preparada para isso, quanto para receber os moradores de Poços de Caldas que saem para passear na cidade e fazem suas refeições fora do lar. Os restaurantes, tanto nosso quanto dos colegas, estão preparados para receber, oferecendo uma comida com grande variedade, com qualidade e a tradicional comida mineira que a gente oferece. Com um número maior de pessoas na cidade, a possibilidade de trânsito e filas também aumentam. Por isso, algumas dicas são dadas para melhor aproveitar o momento de lazer. Com certeza, todos os restaurantes vão caprichar no cardápio nesse final de semana. A dica é sempre estar de olho nas redes sociais, porque a gente atualiza o cardápio de cada dia e procurar o que a família quer comer naquele dia. Não só na quinta-feira, mas quinta, sexta, sábado e domingo, todos os restaurantes vão estar caprichando no cardápio para receber turistas e moradores de Poços. Uma vez escolhido o destino da viagem, é hora de decidir aonde se acomodar. O Sindicato dos Hotéis de Poços de Caldas já realizou um levantamento para o feriado de Corpus Christi e aponta que ainda há vagas disponíveis. No entanto, geralmente os brasileiros deixam para a última hora a sua reserva. Por isto, quartos e pacotes já estão preparados para melhor atender os visitantes. Aqui nós já estamos preparados para esse feriado, tá? Já estamos com todos os apartamentos liberados e ainda faltam alguns para serem ocupados, tá? Mas o hotel já se preparou em alguma programação, como bingo, como baile, algumas atividades temáticas aqui do hotel. Estamos preparados, só estamos ali aguardando o final dos hóspedes para que complete os apartamentos. Antônio é responsável por um hotel na área central da cidade e afirma que os turistas chegam curiosos para conhecer todos os pontos turísticos da cidade. Poços de Caldas é tudo de bom, né? Eu, principalmente, estou no ponto principal da cidade, estou no coração de Poços de Caldas, né? Tudo próximo, teleférico, próximo,
O jardim nosso é maravilhoso. Eu falo que o quintal do Hotel do Oeste é a praça, né? É o nosso quintal. E eles ficam na expectativa, querem ir para o Cristo, que está muito bonito, nos pontos turísticos. Muitos gostam de ir para os barzinhos aí para a cerveja, que aqui virou uma cidade cervejeira, não é verdade? Cidade do café vulcânico e da cerveja vulcânica, né? Então nós temos tudo próximo aqui ao hotel. Vir para Poços de Caldas e aproveitar cada momento. Este é o recado para quem escolheu o maior município do sul de Minas para passar o feriado. Venha para Poços de Caldas. Poços de Caldas está de braços abertos para vocês. Ainda tem vaga, tá? Então não deixem de vir não e aproveitem esse clima delicioso e essa cidade maravilhosa que é Poços de Caldas. Mariane Davi para o Jornal da Plan. Jornal da Plan de volta com outro recado importante. Você já conhece a clínica Doutor Hérnia, especializada no tratamento da coluna, das hérnias de disco, dores no nervo ciático, entre outros tratamentos exclusivos. Ela também conta com uma estrutura incrível, uma equipe fantástica, preparada para te colocar de volta no jogo e restabelecer sua qualidade de vida. Em 2023, mais de 51 mil brasileiros foram afastados do trabalho por hérnia de disco, mas a boa notícia é que dá para resolver isso sem cirurgia. Na clínica Doutor Hérnia, eles usam um método exclusivo com ajuste mecânico gravitacional que reduz a compressão na coluna e recupera a sua mobilidade. O melhor, 95,7% dos pacientes voltam à plena atividade. Agora a clínica também conta com fisioterapia especializada e pilates com atendimento completo e personalizado. Eles funcionam de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. Agende agora uma consulta pelo 35 984 37 7756. Clínicas em Poços de Caldas e Pouso Alegre. Doutor Hérnia. Dor nas costas? Aqui é passado. Viva a vida. Hora de conferirmos a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Em Poços de Caldas, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 80%. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 22 graus. Em Botelhos, a mínima será de 11 e a máxima de 25 graus. O dia também será de sol com muitas nuvens e períodos de tempo nublado. À noite, com muitas nuvens. Já em Cabo Verde, a mínima será de 11 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 87%. E a gente segue com o Jornal da Plan com um recado. O restaurante Iê está pronto para te receber sempre das 11 da manhã às 3 da tarde, com as delícias das comidas japonesa, chinesa e da nossa gastronomia brasileira. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente super aconchegante com estilo típico da Ásia. Escolha o seu prato personalizado em nosso buffet repleto de variedades em pratos quentes, frios e saladas, preparados com muito carinho e ingredientes selecionados. O restaurante Iê fica na Rua Rio de Janeiro 331, no centro de Poços de Caldas, ou entre em contato pelo 3722-9135. Siga nas redes sociais Restaurante Iê e fique por dentro das novidades e também das promoções. Restaurante Iê, tornando a sua vida mais saborosa. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com entrevista aqui no Jornal da Plan. Jornal da Plan de volta nesta quinta-feira, dia 19 de junho. Antes de apresentar o nosso entrevistado, um recado importante para você que nos assiste. Você sabia que a câmara hiperbárica pode ser uma aliada importante no tratamento de pacientes oncológicos? Em um ambiente seguro e pressurizado, essa terapia utiliza oxigênio puro para promover a recuperação e melhorar a qualidade de vida. O tratamento hiperbárico ajuda na recuperação de tecidos danificados, reduz a inflamação e pode acelerar a cicatrização de feridas, sendo especialmente benéfico para quem passou por cirurgias ou radioterapia. E uma opção complementar que pode fazer a diferença no seu tratamento, ajudando a enfrentar os desafios do câncer com mais força e vitalidade. Entre em contato com a Oxi Poços através do telefone 35 3713 2507 e saiba mais sobre esse tratamento coadjuvante que vai elevar a sua qualidade de vida. E siga o Instagram @oxipoços e fique por dentro de todos os benefícios que a câmara hiperbárica pode oferecer. Agora sim, recebendo mais uma vez aqui
no Jornal da Plan, o professor Alexandre, que está conosco. Vamos falar aqui sobre o Corpus Christi, que é um feriado que não necessariamente é um feriado, né, professor? Bem-vindo mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigado, e estou sempre à disposição quando você precisar, e coloco-me, né, aqui para conversar um pouco sobre essas questões religiosas, né? Afinal de contas faz parte do meu dia a dia nas disciplinas que ministro na universidade. Então, hoje, né, celebrando Corpus Christi, e que às vezes muitas pessoas pensam, né, que é um feriado nacional, né, pela grandiosidade, né, da festa. Isso marca, é uma festa, na verdade você sabe que na Igreja Católica, né, antes mesmo de adentrar nessa questão do feriado, né, a Eucaristia ela faz parte aí da essência, né, da liturgia católica, né? Então, quando se fala celebração, né, da Eucaristia, significa celebrar ação de graças, né? E aí trazer, né, fazer memória da pessoa de Jesus, né? Então isso remonta, lembra que nós falamos aí na Semana Santa, né, da Quinta-feira Santa, que onde Jesus instituiu a Eucaristia, né? Então, o coração da igreja, né, é a celebração da Eucaristia, porque dentro do entendimento, né, católico, a celebrar a Eucaristia é trazer, né, a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E a Eucaristia tem o significado da presença de Jesus junto à sua comunidade e ao seu povo. Então, por isso que é marcante. E essa celebração, né, que na verdade é uma solenidade, ela tem aí o seu início no século XIII, né, mas assim, de maneira muito específica com o Papa Urbano IV, né, que vai instituir essa solenidade, né, aí por volta de 1264, por aí, né, justamente por quê? Porque aí entra também uma outra santa, né, que é ali da região, hoje é a Bélgica hoje, né, Santa Juliana, que ela tinha assim uma grande devoção por Jesus eucarístico, né, ali naquilo que nós entendemos como presença no pão e no vinho, né, transformado em corpo e sangue de Jesus. Então essa, vamos dizer assim, começou no século XIII e aos poucos, na verdade, ela foi tomando assim um entendimento que o próprio Papa Urbano IV, ele vai colocar como uma solenidade para toda a Igreja Católica do rito latino. Então, é somente a Igreja Católica que tem essa celebração, né, do rito latino. Então, a Igreja Ortodoxa não tem, as demais igrejas não têm, mesmo por causa do entendimento dessa questão mesmo do significado da Eucaristia, né, da Eucaristia. Essa questão do significado é interessante porque de todas as, eu não digo nem de feriados, vamos assim, mas de todos os momentos ou datas católicas, Corpus Christi é aquele que às vezes até mesmo o católico tem um pouco de dificuldade de explicar o que é. Estaria também um pouco ligado à questão do nome Corpus Christi, algo um pouco que não fica muito claro para as pessoas o que possa vir a ser? Sim. Então, como eu falei para você, é uma festa, né, uma solenidade, desculpa, que vai aos poucos adentrar na vida da igreja, na sua liturgia, tanto é que ela é uma solenidade que está no direito canônico, né? Tem ali a sua instituição, o entendimento, mas só, então voltando, é o corpus, em latim, corpo, né? Corpus Christi, corpo de Jesus. Então significa que o entendimento onde se sabe, né, e essa é uma questão da fé, do mistério, e Jesus se faz presente então no pão e
no vinho, ali uma presença real. E justamente como a Eucaristia é celebrada todos os dias, né, com menos com a Sexta-feira Santa, né, que nós já falamos aqui sobre isso. Então, assim, a Eucaristia, como as pessoas, né, os católicos chamam de missa, porque tem um outro entendimento também, porque missa é uma palavra em latim, significa admissão, né? Certo. E foi muito mais popularizada do que a própria palavra Eucaristia. Mas, então, veja bem, Dom Jesus se faz presente. Obviamente que o padre, né, que o grau, né, que ele tem, ele vai fazer a transubstanciação, quer dizer, a transformação, a mudança de substância do pão no corpo de Cristo, a mudança do vinho em sangue de Cristo. Obviamente isso nós estamos falando um nível de fé, do mistério da fé. Tanto é que sempre quando se faz esse momento, né, na liturgia eucarística, depois, logo após as palavras, né, sempre fala, eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Então, às vezes as pessoas não entendem muito por quê. Porque, puxa, mas o que seria esse corpo de Cristo, né? É esse Jesus eucarístico mesmo. Na verdade, como é uma missa, ela é o coração, então se faz publicamente, vamos dizer assim, essa expressão de fé. Então é onde, por exemplo, começou-se, por exemplo, então se Jesus, né, celebra-se a missa e depois você faz uma procissão, uma solenidade, onde ele, vamos dizer assim, publicamente vai adentrando em alguns lugares, né, no local. Cada local tem a sua maneira de fazer, né? Mas isso foi tomando um corpo assim muito maior, né, no sentido uma festa, uma tanto é que é solenidade. E como nós, né, temos uma cultura muito ligada com os portugueses. Então, no Brasil, nas regiões do Brasil, é celebrado no Brasil como um todo, porque o Brasil, agora até o censo mostrou que esses dias agora saiu o resultado do censo de 2022, né, que houve um pequeno atraso, mas aí mesmo que a igreja, né, os católicos tenham perdido espaço, ainda você tem uma população ainda majoritariamente católica, mas isso acho que talvez, não sei se venha o caso a gente mas o senhor falou uma coisa muito interessante, um ponto muito interessante, porque pelo menos a gente percebe a celebração do Corpus Christi, né? Se é que assim a gente pode dizer, muito forte, principalmente no interior de Minas. Sim. A gente vê ainda em algumas cidades essas questões muito fortes. Sim. Tanto é que você perguntou, não é entendido como feriado nacional, mas é tido como aquele feriado facultativo. Então, a maioria das capitais hoje também se constitui como feriado, mas muitas outras, por exemplo, Brasília, Florianópolis, é tido como facultativo. E outras cidades também, porque isso vai depender da cidade, do estado. Então, se entender que é o feriado, ok, feriado. Mas ele não entra no calendário de feriado nacional. Como, por exemplo, 7 de setembro, ou Proclamação da República e outros assim. Tá? Então, ele vai entrar como aí facultativo. Mas, como você falou, tem algumas cidades que têm uma influência muito grande dos portugueses, né? Então essas cidades onde há influência dos portugueses, então sim, celebra-se assim fortemente o Corpus Christi. Aí a comunidade cristã católica nessa semana, né? Então ela para no sentido de estar preparando, né? A gente tem aquela questão dos tapetes de Corpus Christi, né? Que são até umas obras de arte. Sim, às vezes você passa, passar aqui vai, parece aquela obra de arte bonita, né? Isso. Salvador celebra, São Paulo celebra, Belo Horizonte. Qual o significado desses tapetes que são feitos para o Corpus Christi? Então, isso. Porque como é uma celebração do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo que faz presente junto aos seus, né? Então a comunidade, e como é uma manifestação pública da fé,
né, nessa presença de Jesus através da Eucaristia, do pão, do sangue, do vinho, né? E aí onde ele passa a procissão, então se coloca ali ornamentos, vamos dizer assim, enfeita, embeleza o caminho onde a procissão vai estar passando, né? Então esse é o significado. E óbvio, como eu falei, no século XIII, aos poucos ele vai tomando, né? Vai crescendo na medida em que as pessoas vão entendendo isso, porque nós estamos falando do século XIII, nós estamos ainda falando da Idade Média, onde a religião ela tem uma força nas pessoas. Então isso é uma expressão, vamos dizer assim, pública da Eucaristia. Então, como é uma expressão pública, se faz a maior festa possível, né? Então, em todos os lugares onde se celebra, hoje mesmo, né? Então, vários veículos de comunicação, eles colocam, né? Olha, celebrou tal lugar, aí passa lá a procissão, né? Com a Eucaristia e todo enfeitado, né? Então, toda a comunidade católica nesse dia, hoje, né? De madrugada aí, de ontem para hoje, muitas comunidades passaram aí a noite, a madrugada, fazendo os enfeites, né? Preparando, às vezes pó de serra, areia colorida, né? Então, e assim por diante, cada um com a sua criatividade. Não tem, obviamente, assim como se pode dizer, olha, tem que ser dessa maneira. Não. É manifestar a alegria de estar ali recebendo a presença de Jesus. Esse é o significado. E aí cada comunidade, né, faz a sua expressão. O senhor falou bastante da influência portuguesa, principalmente na questão do Corpus Christi, então a gente percebe o Corpus Christi muito forte também em Portugal, mas tem algum outro país da Europa que também... A Itália também. Própria Itália. Itália. As comunidades na Alemanha também tem, né? Mais, vamos dizer assim, nos países ainda que o catolicismo tem essa presença forte, né? Tem essa presença forte. É óbvio que nós estamos vivendo esse momento de laicização, né? Que eu digo que há uma separação muito, né, daquele esfera religiosa, da esfera civil. Então, como o próprio censo colocou, no Brasil há uma perda, né? Então, assim, uma retração dos católicos, um aumento, né, mesmo que ainda pequeno, mas um aumento, né, da denominação evangélica e um outro aumento dos sem religião, né? A gente viu isso aqui no Brasil, esse aumento ao que o senhor atribui essa questão, por exemplo? Do sem religião. Do sem religião. Olha, o que eu vejo é que as pessoas, né, elas, assim, nesse período, né, contemporaneidade, né, elas têm uma dificuldade de estar engajado em uma determinada instituição. Porque esse aumento do sem religião, o que nós podemos perceber? Sem religião, mas não significa que é sem Deus. Tá. Elas apenas não se identificam exatamente com a prática da fé, por exemplo. Isso dentro de uma determinada instituição. Seja a Igreja Católica, seja uma igreja evangélica, seja alguma outra, né? Porque todas as comunidades, elas são formam uma instituição. E aí aquela pessoa que não se adequa nem nessa ou nem naquela ou tal, então ele se denomina sem religião. Mas obviamente que não necessariamente sem religião é ser ateu, por exemplo. Então, isso é uma outra questão que talvez o próximo censo ele vai ter que melhorar as perguntas nesse sentido, porque eles colocam no mesmo rol os ateus também, sem religião. Mas existe um sem religião que é sem religião, mas não significa que é sem Deus. Aí seria o contrário do ateu. O ateu é aquele que não tem não se manifesta em Deus. O sem religião é aquela pessoa que acredita, mas não necessariamente pratica a fé em qualquer denominação, por exemplo. Isso. Pode desenvolver uma religiosidade muito particular, né? Aquilo que a gente vai falar de uma religiosidade subjetiva. E você perguntou a que você atribui, né? Então veja bem, essas são as características do mundo contemporâneo. Essa questão da própria individualidade,
Então, às vezes, as pessoas, elas querem manifestar a sua fé e tudo mais, mas não se acham confortável estar dentro de uma determinada instituição. Então, isso ela faz ali, no seu âmbito pessoal e tudo mais. Bom, isso seria até matéria de uma outra conversa, né? Que aí também tem bastante assunto, né? E é interessante também perceber isso, né? É uma outra oportunidade, quem sabe, né? A gente pode estar conversando sobre isso. A gente está num feriado estritamente católico, isso, né? Que não é diferentemente de uma Semana Santa, que a gente consegue observar ainda os evangélicos e os católicos, mesmo que à sua maneira, cada um participando desse momento. O Corpus Christi ele é estritamente católico? É estritamente católico, como eu falei no início. É uma tradição, né, que começou no século XIII, justamente para fazer uma manifestação pública daquilo que é o coração da igreja, que é a Eucaristia. Então se traz aí essa solenidade para mostrar, né, para o mundo, né, ali publicamente, a presença, né, de Jesus. Então veja bem, dessa maneira ela é uma expressão única católica. Já chegou, né, a igreja anglicana até celebrou... houve uma tentativa, digamos assim. Uma tentativa, mas também depois, né, não houve uma continuidade. E mesmo a ortodoxa também? Também não faz. A igreja ortodoxa. São só igrejas do rito latino. Do rito latino. Que é aí majoritariamente a igreja católica, né? Então ela que vai fazer, e como eu falei, está expresso no próprio direito canônico, tá? Então faz parte. Agora, essa pergunta, né? Mas é um feriado católico, apesar de não ser um feriado nacional, né? Você percebe ainda, como eu falei, essa influência do catolicismo, né? Então, por exemplo, o dia 12 ele é um feriado nacional. E é instituído, né, como um entendimento da padroeira do Brasil. Né? Aliado ali ao Dia das Crianças. Isso, aliado ao Dia das Crianças. E, então, assim, muitos que não são católicos, nesses dias, e você pode até perceber, tem, por exemplo, Marcha para Jesus, eles fazem outros movimentos, né, dentro da igreja evangélica, né, porque aí aproveita, vamos dizer assim, que assim, na sua grande maioria, né, apesar de não ser um feriado nacional, mas na sua grande maioria entende-se que tem um feriado. Né? Então, eu não saberia dizer para você aqui, em números, quais são as capitais que não é tido como feriado nacional, ou é facultativo, ou cidades. Mas tem, é claro. Mas a sua grande maioria é feriado. E aí as pessoas que não são católicos aproveitam também esse momento para fazer também as suas manifestações Nessas horas públicas. O Estado não é laico. Na hora do feriado, vale o feriado. Sim, sim. Na Semana Santa nós temos ali desde a quarta-feira de cinzas, a gente passa pela Quaresma, Domingo de Ramos, até chegar na Sexta-feira Santa, isso resumidamente. No Corpus Christi existe algo antes também da data ou não? É ali na data que existe a celebração? São 60 dias depois da Páscoa, né? Se você contar, por exemplo... Então também tem essa questão do calendário. Também tem, porque a quinta-feira, né? Nós celebramos, dia 8, nós celebramos a Pentecostes, né? Na liturgia católica. Depois celebramos a Santíssima Trindade, e na quinta-feira após, aí é o Corpus Christi. Também tem, sim, na Igreja Católica. Então também, a data ela é móvel, também não é por acaso. Isso. É justamente a contagem a partir da Páscoa. A partir da Páscoa também, né? E aí depois de Pentecostes e Santíssima Trindade, que são solenidades, né, que são realizadas na liturgia católica, né? Então você tem a Páscoa, depois você tem a ascensão, né, de Jesus aos céus, que são 40 dias depois, e aí depois você tem Pentecostes, que é a questão da vinda do Espírito Santo, o início da igreja, né, tudo dentro da história e da liturgia, né, católica. Depois a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e aí você celebra
o Corpus Christi. Isso foi o Papa Urbano IV que colocou. É interessante que depois que o Urbano IV colocou, houve também meio que um esvaziamento, né? Aí depois é que o Clemente, né, que vai também retomar, e aí sim vai tomar no século XIII para o século IV, aí vai, vamos dizer assim, ficar mais conhecida. E aí por exemplo, como nós fomos colonizados pelos portugueses, todas as festas católicas, então nós vamos celebrar daqui a pouco, aliás, já começamos a celebrar Santo Antônio. E vamos celebrar São João, que é o mais conhecido por causa, assim, da festividade das do músicas, Nordeste, de festa junina. Né? E São Pedro, que de todos ele é o mais low profile. E agora entrou agora também o São Paulo, né, que também é junto com São Pedro, né? Mas isso já é uma questão, assim, da própria Igreja Católica colocar o São Paulo como aí uma das colunas da igreja, assim como o São Pedro. Então, mas dos três ali, né, então o São João é o mais conhecido. Aqui no Brasil, principalmente quando se fala, né, hoje, se você passar aí nos canais de TV, sempre está se falando das festas de São João, que é muito forte. São grandes eventos. No Nordeste, né, na região Norte. Mas aqui também, nós também, né, de certa maneira, celebramos muito São João, né? E celebramos já Santo Antônio, né? E aí, não sei porquê, né, justamente depois no Brasil, né, do depois Dia dos Namorados, né? Isso, e que onde é o santo casamenteiro. Mas, isso aí foi instituído depois, né? No fundo, ele é um santo não só, né, que une as pessoas, mas justamente pela fala, pela prática, porque ele foi franciscano, né? Foi franciscano. Então, o carisma, né? Ele chegou a conviver, né, ali com Francisco de Assis. E Francisco, quando viu Antônio, disse que, olha, ele ficou... A nossa ordem vai ter futuro, né? Vai ter futuro, porque era uma pessoa muito preparada intelectualmente também, né? E ele abraçou essa causa de Francisco, né? Mas ele é conhecido aí justamente pelo santo casamenteiro. Não tem jeito. Toda, é o santo que mais sofre, né? Vira ele de ponta cabeça, então, bota ele as pessoas copo de água. Dentro da geladeira, isso, faz então isso, é o santo que mais sofre. Coitado, é um né? coitado. Professor, a gente está chegando ao final, mas antes eu queria entrar só numa pauta aqui, se eu me der a liberdade. Da última vez que conversamos para agora, tivemos a eleição de um novo Papa. Sim, né? sim. Que agora é o Papa Leão XIV. E eu queria que o senhor falasse aqui para a gente, fizesse uma leitura do significado de um novo Papa, um Papa norte-americano, com raízes na América Latina também, com raízes aqui no Peru. Qual a leitura que o senhor faz dessa escolha desse novo Papa para os católicos? Aproveitando, né, olha, a Santa Juliana, né, que é agostiniana, e ela que começou com esse movimento do Corpus Christi, e que depois o bispo ali da região dela, que vai se tornar o Papa Urbano IV, e que vai instituir, né, porque antes era celebrado localmente, depois faz-se universalmente, né. E agora voltando, né, então, que o Papa Leão XIV, né, ele é justamente um agostiniano, e daqueles papas, né, aqueles papáveis, né, aquelas pessoas que estavam sendo, eu acho que ele era mais assim, não era tanto, né, ventilado na mídia e tudo mais, mas acabou sendo. Então, isso mais uma vez prova que, às vezes... O conclave é uma surpresa. O conclave é sempre uma surpresa mesmo, né, sempre uma surpresa. Agora, é óbvio que ele escolheu esse nome Leão XIV, né, justamente fazendo... referência ao seu antecessor Leão, né, que é o 13, que foi justamente conhecido aí por trazer na reflexão da igreja as questões sociais, né? Então, por exemplo, aquela que se fala da Rerum Novarum, né, que é a encíclica papal que trata das questões dos trabalhadores na época, né, da situação que se vivia, da questão da pobreza, a questão do maltrato que se tinha e tudo mais. Então ele vem e traz essa encíclica, Rerum Novarum, né? E agora, então se coloca muita também esperança no Papa Leão XIV, mas também como aquela figura que vai mediar,
Ele vai trazer... É uma figura diplomática. Diplomática, exatamente isso, essa palavra. Por quê? Porque o Papa Francisco, né, então ele tinha suas posições e dentro da igreja mesmo, então às vezes tinha essas próprias divisões, né, por aquilo que ele acreditava, aquilo que ele, né, tinha como vida, como objetivo, missão e tudo mais. E o Papa, então, o Leão XIV, ele vem agora justamente para, vamos dizer assim, acalmar um pouco essa questão da própria igreja, dialogar com os vários setores dentro da própria igreja. Desde os progressistas, porque, os conservadores. Porque dentro da igreja também você tem ali... Você tem esses ramos, né? Você tem os ramos, né? Aqueles que são tidos como querem defender essa causa, aqueles que querem defender outra e tudo mais. E às vezes criam certos conflitos. E ele vem justamente norte-americano, né, quer dizer, estadunidense, apesar de ser estadunidense, mas conviveu muito aqui na América Latina, né? Então, inclusive aqui no Brasil ele esteve Só que vai ser um Papa de diálogo. Vai ser um Papa de diálogo, onde ele possa justamente tentar integrar esses vários setores da igreja. Porque a igreja é sempre assim, né? Então ela avança, ela vai conversa, isso, né? É a missão dela. Então vamos ver, né? Agora, por exemplo, se falou muito, por enquanto agora a imprensa está um pouco mais calma, né? Em relação, mas com certeza ele logo vai lançar uma encíclica, porque normalmente os papas, né? Eles fazem isso, e aí a gente vai saber exatamente qual que é essa missão, esse objetivo, óbvio, né, pacificar. E logo vai sair notas também sobre esses conflitos armados, né, que infelizmente estão acontecendo. Estão acontecendo. A gente pensa que vai melhorar, nós vamos entrar num diálogo, acordo, aí de repente você vê, né, então um conflito cada vez se alastrando, né? E pense você, ou eu, ou todos os seus telespectadores, né, que isso tem consequência para nós, né? Tem consequência. Né? Não é bom a gente entrar em conflito, né? A gente quer buscar, então logo deve haver uma movimentação nesse sentido. Uma movimentação desse sentido, né? Porque isso também faz parte da missão, né, de quem é um líder, e principalmente de um líder de uma comunidade que não é majoritária, mas também ela está aí presente, né? E igualmente importante. Igual importante, né? Perfeito, professor. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui com a gente para falar nessa data do feriado de Corpus Christi. Falamos até mesmo do novo Papa. O espaço está sempre à disposição. Se você quiser deixar uma mensagem para quem nos assiste. Sim. Então, você católico, né, que está celebrando o Corpus Christi, o corpo de Cristo, né, que essa celebração possa também te motivar a ser uma pessoa melhor no seu dia a dia, né, porque nós trazemos a Eucaristia como ação de graça. Então, Jesus se faz presente. Então, que Jesus possa fazer presença no nosso dia a dia, não só simplesmente naquele momento da Eucaristia, mas onde eu estou, no meu trabalho, na minha família e assim por diante. Então isso, acho que quem é cristão, católico e tem como esse objetivo não pode esquecer de que Jesus faz presente no nosso dia a dia em todo momento. Então, celebrar a festa da Eucaristia é celebrar essa presença de Jesus que se faz conosco a todo momento. Então, por isso que desejo, né, você, a mim, celebrarmos, né, e celebrarmos bem nos gestos e palavras com as outras pessoas. Perfeito, professor. A gente encerra o programa, mas antes um recado para quem está nos acompanhando. A Casa do Arte é a loja mais que completa. Lá você encontra tudo o que precisa, do básico ao acabamento, material básico para começar a obra, acabamentos e revestimentos para todos os bolsos, linha hidráulica completa, produtos para elétrica, produtos e acessórios para banheiro, produtos e acessórios para a cozinha, kits organizadores, espelhos, ferramentas e muito mais. Na Casa do Arte você encontra uma grande variedade de produtos para todos os gostos e bolsos, além do atendimento atencioso especializado da família Casa do Arte, transformando o seu sonho de casa em um verdadeiro lar. Estamos há 50 anos no centro de Poços de Caldas, na rua Marechal Deodoro 457. Chegou ao fim
mais uma edição do Jornal da Plan. Você pode conferir todas as matérias que foram ao ar hoje aqui no Jornal da Plan e também exibidas nos outros programas pelo nosso site tvplan.com.br ou no Facebook, YouTube e Instagram também aqui da TV Plan. Bom restinho de feriado para você. Amanhã Luiz Felipe Galo está de volta aqui na TV Plan. Um abraço e uma boa noite.